Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós daremos prosseguimento a esse novo formato para os nossos encontros das quartas-feiras. Para esse novo formato, nós demos um nome: Igreja Convida. E o nosso convidado de hoje é o pastor Paulo Macedo. Pastor Paulo foi o primeiro pastor dessa igreja. Foi usado por Deus para abençoar muitas pessoas nos anos que esteve aqui em Andradas. E tenho certeza que abençoará você nesse dia. Você crê assim? Nós teremos um momento de louvor e em seguida passaremos a palavra para o pastor Paulo. Antes disso, eu convido você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça para fazermos uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor Deus, pelo carinho que o Senhor tem conduzido a nossa vida, Pai. Muito obrigado por isso. Pedimos agora que o Senhor use seu servo como instrumento em suas mãos para trazer a sua palavra e que possamos não só ouvir a sua palavra, mas guardá-la em nossos corações. Pai Santo, que na noite desse dia saímos daqui com o compromisso de vivermos uma vida melhor, mais saudável. Isso nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Eu convido você a louvar junto com a nossa equipe de louvor. Vamos louvar o nosso Deus? Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos
Olá, Igreja Batista em Andradas. Olá, Pastor Daniel. É uma grande alegria poder estar desfrutando desta oportunidade de compartilhar com vocês esta reflexão. Eu sou muito grato, desde já, Pastor Daniel, por esta oportunidade. E eu gostaria, antes de ler com vocês a Bíblia e compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, fazer uma oração. Eterno e bendito Deus, recebe a nossa gratidão pela maneira como o Senhor tem derramado sobre nossas vidas o teu amor e a tua graça. Obrigado pela Igreja Batista em Andradas, pela vida de cada um dos seus membros e de todos os familiares dos membros desta querida igreja. Obrigado pelo pastor Daniel, por sua vida, por sua família e pelo ministério que, junto a esta igreja, ele tem exercido na cidade de Andradas. Rogamos também que, agora que vamos abrir a tua palavra para um tempo de reflexão, que o Senhor possa nos abençoar, que a tua palavra possa nos enriquecer. Nós precisamos de ti, nós carecemos de ti, por isso suplicamos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Desde que o pastor Daniel me convidou e me deu esta oportunidade, eu tenho orado e pedido uma direção a Deus. E Deus colocou no meu coração compartilhar com os irmãos, baseado no Salmo 145, os versos de 4 a 7, esse tema: uma geração testemunhará a outra geração. O Salmo 145, os versos de 4 a 7 dizem assim: ó Deus, cada geração anunciará à geração seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade, e cantarão com alegria a respeito da tua salvação. Eu fiz essa leitura usando a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Nós deduzimos do Salmo 19, ou melhor, do Salmo 24, verso 1, um texto muito conhecido que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, que todas as gerações pertencem ao Senhor. Sabemos também que Deus nunca deixou nenhuma das suas gerações sem o testemunho da sua gloriosa presença. Por exemplo, nós vamos encontrar esta verdade no Salmo 19, também um salmo conhecido, que diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Mas uma forma especial de Deus testemunhar da sua gloriosa presença é através das gerações. Como nós já citamos, pensando no Salmo 145, no verso 4, ó Deus, cada geração anunciará à geração seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Esse é o tema no qual nós queremos nos deter por alguns minutos. A palavra testemunha é de origem grega, martíria, e num sentido amplo, significa a pessoa que conta a outra o que viu, o que ouviu ou o que experimentou. Em relação a Deus,
eu quero destacar 3 tipos de testemunhas. E a primeira que eu quero destacar é o povo de Israel. Quem estuda a Bíblia sabe que Israel é um povo especial, vocacionado por Deus para testemunhar a todas as nações da terra da sua existência, da sua soberania, do seu amor e da sua salvação. Se a gente ler Isaías 43, versos 10 e 11, nós encontramos esta verdade. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. O povo de Israel foi vocacionado de um modo muito especial para testemunhar a todas as nações da terra a respeito do amor e da salvação de Deus. Em Gênesis 12, 3 e 22, 18, Deus disse a Abraão: em ti e em tua descendência serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Infelizmente, o povo de Israel não compreendeu e falhou no cumprimento de sua vocação. E, consequentemente, o reino do norte foi exterminado pelo povo da Assíria e o reino do sul foi levado cativo, foi exilado na Babilônia. Quem estuda também a Bíblia conhece bem a história do cativeiro babilônico, do exílio babilônico. E sabemos qual foi a razão, a causa, né? O povo não compreendeu a sua razão de existir e acabou pagando um preço muito alto. Mas a segunda testemunha que eu quero destacar é a igreja. No Novo Testamento, Deus vocacionou a igreja no lugar do povo de Israel. Ou seja, o propósito da igreja existir é ser testemunha da parte de Deus às nações. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 28, 18 a 20, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês todos os dias, até os fins dos tempos. Sobre esse assunto, um outro texto que é também muito bem conhecido é Atos 1:8, que diz assim: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Uma questão para reflexão é: a igreja tem cumprido satisfatoriamente a sua vocação? Ou, a exemplo do povo de Israel no quadro do Velho Testamento, tem falhado? Eu não quero que você responda. Essa pergunta é uma pergunta apenas para reflexão. Mas nós temos que entender que nós existimos como igreja com a mesma missão ou vocação que tinha o povo de Israel no quadro do Velho Testamento. O povo de Israel no quadro do Velho Testamento falhou e pagou um preço muito alto. E nós, como igreja, nós temos cumprido a nossa missão de testemunhar do amor e da bondade de Deus, ou temos falhado? Mas a terceira testemunha que eu quero destacar tem muito a ver comigo e com você, tem muito a ver conosco. Uma geração testemunhará a outra geração. A vocação para testemunhar a respeito do amor de Deus e da salvação de Deus não é só do povo de Israel e não é só da igreja,
mas também nossa enquanto geração. Veja bem o que diz o Salmo 145, verso 7, que nós já citamos algumas vezes, mas para frisar bem, vamos repeti-lo. Ó Deus, cada geração anunciará, testemunhará a geração seguinte as coisas que tens feito. Eu sei que entender esta questão de gerações não é muito fácil, mas para explicar em termos práticos, eu vou tomar, por exemplo, a minha pessoa e a pessoa do Daniel, que somos sessentões, né? Pertencemos aí à geração dos sessentões. Vamos pensar nos nossos avós. Os nossos avós, que pertenciam a uma outra geração, foram ou são, se ainda estão vivos, responsáveis diante de Deus por testemunhar aos nossos pais a respeito do amor de Deus. Já os nossos pais, que pertencem a uma outra geração, são responsáveis diante de Deus por testemunhar a nossa geração. Agora, a nossa geração, estou me referindo agora a mim e o pastor Daniel, como eu disse, a nossa geração é responsável diante de Deus por testemunhar aos nossos filhos, que fazem parte de uma outra geração. E os nossos filhos, que fazem parte também de uma outra geração diferente da nossa, são responsáveis diante de Deus para testemunhar do amor de Deus aos filhos deles, que são os nossos netos, e assim sucessivamente. Então veja que essa é uma questão muito séria, é uma questão que nem sempre a gente para refletir, mas é um ensinamento que nós encontramos nesse salmo maravilhoso, que é o Salmo 145. O que nós queremos agora pensar é como é que nós estamos cumprindo esta nossa missão de testemunhar às gerações seguintes. Isso é importante porque, vejam bem, nós tivemos a felicidade de conhecermos a Jesus, conhecermos e aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque as gerações passadas foram fiéis em testemunhar a respeito do amor de Jesus. Agora, a esperança das gerações futuras dependem de nós. Eu não sei quantos de vocês conhecem Juízes, o livro de Juízes, mas leia o livro de Juízes, especialmente o verso 10 do capítulo 2. Lá vai dizer que depois que a geração de Josué morreu, nasceu uma geração que não conhecia o Senhor. Queridos, que tristeza. Um dos mais tristes livros da Bíblia é a história que nós encontramos no livro de Juízes. Porque uma geração falhou e uma geração nasceu e viveu sem conhecer o amor de Deus, sem conhecer as grandezas de Deus. E sofreu muito, e eu posso imaginar que muitas das consequências do povo de Israel aconteceu por causa da falha daquela geração que sucedeu à geração de Josué. Bom, como nós dissemos, a minha geração, eu, o pastor Daniel, e aqueles que são sessentões e que conhecem a Jesus como Salvador e Senhor, tiveram essa felicidade por causa da fidelidade das gerações passadas e as gerações seguintes. As futuras gerações, para que elas sejam felizes ou tenham a mesma felicidade que nós tivemos, depende da nossa fidelidade em testemunhar para elas do amor de Deus. A minha oração é que Deus nos abençoe e nos dê essa consciência e essa capacidade de testemunhar às gerações futuras, para que até que Cristo volte, a gente encontre esse evangelho sendo amplamente anunciado sobre a face da terra. Deus nos abençoe. Amém.